Aula prática de lipídios. Hoje vamos apresentar a aula prática sobre lipídios, abordando os testes de solubilidade, insaturação, saponificação e a formação de micelas. Durante os experimentos, analisamos o comportamento dos óleos, de gorduras em diferentes solventes e observamos as características importantes como polaridade, densidade e formação de sabão. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras são lipídios, formados principalmente por triglicerídeos. A principal diferença entre eles é o estado físico em temperatura ambiente. Os óleos são líquidos e possuem maior quantidade de ácido graxos insaturados, enquanto a gordura são sólidas e possuem maior quantidade de ácidos graxos saturados. Também observamos as diferenças de densidade. O óleo ficou na parte superior da água porque possui menor densidade. Por que a densidade variou? Como isso foi observado? A densidade variou porque cada substância possui massas e estruturas moleculares diferentes. Isso foi observado pela separação das camadas no tubo de ensaio. A densidade do óleo de cozinha é menor do que a água, por isso ele flutua. A água possui densidade aproximada de 1 grama por mililitro, enquanto o óleo possui cerca de 0,9 gramas por ml. Ensaio de solubilidade. No ensaio de solubilidade, adicionamos óleo em tubos contendo água, etanol e hexano. Observamos que o óleo foi insolúvel em água, teve pouca solubilidade no etanol e foi solúvel em hexano. Isso acontece porque a água é um solvente polar, enquanto o óleo é apolar. Como substâncias polares dissolvem substâncias polares e apolares dissolvem apolares, o óleo não se mistura com a água. O hexano é um solvente apolar, então conseguiu dissolver o óleo. O etanol possui uma parte polar e outra parte apolar. Por isso, apresentou o comportamento intermediário. A solubilidade variou devido à polaridade dos solventes. O óleo é apolar e dissolve melhor em solventes apolares, como o hexano. No ensaio de insaturação foram analisados óleo de soja e azeite, manteiga e margarina. Para identificar a presença de ligações duplas nos lipídios, foi utilizado o reagente de HUBL. Quanto maior a quantidade de ligação dupla, maior é o grau de insaturação na gordura ou do óleo. Quando o reagente reage com essas ligações duplas, ocorre uma mudança na coloração da solução. Isso permite identificar quais amostras são mais insaturadas. De modo geral, o óleo vegetais, como óleo de soja e azeite, apresentam maior insaturação do que gorduras sólidas, como a manteiga. A conclusão mesmo é que com esses experimentos foi possível compreender as relações entre a polaridade do solvente e a solubilidade das substâncias, além de identificar o grau de insaturação presente em diferentes tipos. Os lipídios mostrando como a estrutura química influencia suas propriedades. No teste de insaturação, utilizamos óleos de soja, azeite, manteiga e margarina. Foi adicionado o reagente de Hubble para identificar ligações duplas nos lipídios. O reagente de Hubble contém iodo e reage com ligações duplas dos ácidos graxos insaturados. Quanto maior a insaturação, maior a reação com iodo. Lipídios saturados possuem apenas ligações simples entre carbonos. Lipídios insaturados possuem uma ou mais ligações duplas. O iodo reage com as duplas ligações dos ácidos graxos insaturados, causando alteração na coloração. Por que o iodo assume posições diferentes no tubo de ensaio?
Isso ocorreu por causa da diferença da densidade e solubilidade entre o iodo e o solvente e o óleo. No ensaio de saponificação, misturamos óleos com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. A mistura foi aquecida para ocorrer a reação química. A saponificação é a reação entre a gordura e base forte, formando sabão e glicerol. Triglicerídeos mais NaOH igual a sabão mais glicerol. O que é o sabão? O sabão é um sal de ácido graxo produzido na reação de saponificação. Por que houve formação de espuma no teste de saponificação? A espuma foi formada porque o sabão diminui a tensão superficial da água e consegue aprisionar o ar. No ensaio de micela, adicionamos o sabão ao tubo contendo água e óleo. Após a mistura, observamos uma maior dispersão do óleo. O sabão possui uma extremidade polar e outra polar. A parte polar interage com o óleo e a parte polar interage com a água, formando estruturas chamadas micelas. O sabão formado permitiu a emulsificação do óleo na água através da formação de micelas. Concluímos que os lipídios apresentam comportamentos relacionados à polaridade, densidade e estruturas químicas. Os experimentos mostraram como ocorre a dissolução em solventes, a identificação de insaturação e a formação de sabão. Esses testes ajudam a compreender propriedades importantes dos lipídios no cotidiano e na indústria.